porque a maior parte dos transtornos psiquiátricos começam a partir de situações adversas, de eventos adversos, né? E alguns são herdados. A gente sabe que alguns traumas são herdados através do DNA, né? Que até a quarta geração existe uma mudança na superfície do DNA. Traumas na gestação, né? Onde aumenta o cortisol da mãe e passa para o bebê. Traumas na infância, que a gente vai falar aqui, e evolui. Hoje, os transtornos psiquiátricos, sabemos, são transtornos do desenvolvimento. Então, o que é trauma? O trauma significa ferida, nossas feridas emocionais. Ser definidos como o que acontece dentro do indivíduo a partir do que acontece fora. Então, existe um evento traumático e o nosso sistema nervoso autônomo é muito impactado. O cérebro, então, por ter uma perturbação muito grande, não consegue processar, digerir essa perturbação e então ela fica encapsulada, né? Como que congelada com as imagens que eu vivi, os pensamentos, as emoções e as sensações. E aí, quando acontece alguma coisa hoje que me lembre, eu posso associar através do cheiro, através de algum ruído, eu vou revisitar o trauma e vou ter um comportamento, uma reação muito diferente daquela que se espera. Então, assim como qualquer órgão do nosso corpo pode se ferir, se eu tenho uma lesão na pele, né? Então, uma farpa que é o evento traumático, vai machucar a minha pele, porém o meu corpo sabe como curar. Eu posso, mas vou precisar fazer uma limpeza, né, para a pele conseguir fazer o serviço por conta própria. O cérebro é assim também. Ele pode ser machucado pelo evento e vai estar ali aquela farpa encapsulada, a que eu falei, né? O sistema nervoso fica bastante impactado e o mecanismo do cérebro concebido para curar, aí não consegue processar essa memória, que fica armazenada exatamente no estado. Então, eu vivo o passado, né? Eu revisito o passado como se estivesse acontecendo no presente. Então, aqui, eu gostaria que vocês olhassem e pensassem o que que lembra, para onde leva vocês essa imagem? O que que atravessa, né, vocês, o que que vocês sentem, memórias. Esse aqui, um trauma coletivo, né? Quem não falou em pandemia, acho que muita pouca gente não pensou, né, na pandemia. Então, o trauma é isso. Eu olho e é automático. Eu não faço força para pensar, refletir a respeito. Não é o meu cérebro racional, né? O cérebro evoluído que vai reagir, sentir as emoções quando enxergo alguma coisa que, né, é um gatilho para eu revisitar o trauma. Então, é muito automático. Nem todos vivenciam da mesma forma, né? Por que será? Alguns realmente adoeceram, outros. Teve gente que eu tenho pacientes até que me dizem, mas a pandemia para mim, eu acho até isso feio, mas a pandemia para mim foi um momento de cura. Eu pude ficar tranquila porque tinha problemas no trabalho, né? Tinha situações familiares que eu precisava evitar, então pôde ser um momento restaurador. Mas para muitas outras pessoas, né, que tinham ambientes avessos dentro de casa, né, que tinham suas histórias difíceis ali, quanto mais tempo ficaram ali fechadas, né, maior foi a ferida. Então, o trauma é uma memória de sobrevivência, né? Então, estar com as máscaras, né, é porque meu cérebro entende, tem uma ameaça, né? E o trauma vai acontecer, vai gerar essa ferida no nosso cérebro, quando o meu sistema nervoso autônomo entende que a minha integridade física ou emocional está sob ameaça, né? Então, o que vai ser ativado nesse momento são os meus mecanismos de defesa. Eu quero lutar, fugir ou eu vou congelar, né? Para fugir de um predador. Se eu não posso lutar ou fugir, né? Eu fico no congelamento, isso vai me traumatizar. Ficam represadas aquelas emoções, o excesso de cortisol que eu libero para poder lutar, fugir, fica represado, eu não consigo, né? Colocar isso para fora. E aí, então, eu carrego o trauma.
Então, estar traumatizado significa continuar vivendo como se o trauma tivesse ainda acontecido. Então, quando uma pessoa tem uma reação muito estranha a um acontecimento, né? Provavelmente ela está reeditando, revivendo um trauma. Todo novo evento é contaminado pelo que eu vivi no passado. Então, quando eu vejo alguém, não simpatizo, né? Entro no consultório da primeira consulta com a terapeuta, que ela me lembra uma vizinha chata, isso que me traumatizou, isso já transforma a minha forma de fazer a leitura do outro, de mim mesmo, do mundo, né? Dependendo das minhas vivências. Então, não teria nada errado com o terapeuta, mas tem algo que aconteceu comigo, me impede de ter uma boa relação, né? Com aquela pessoa. Então, a metáfora, né? O trauma não é o evento em si que está quebrado. O evento foi a pedra, certo? O que aconteceu de fato. A ameaça é externo, né? Externa à pessoa. A rachadura é o efeito da pedra, né? Sofre um trauma, então é um impacto imediato. Nosso corpo, quando sofre esse trauma, ele tem uma resposta fisiológica de aumento de hormônio de estresse, que vai me deixar de prontidão, hipervigil. Eu poderei estar em prontidão para lutar ou para fugir, que o meu cérebro não desliga, eu tenho insônia. E aí vivenciei essa situação, fico de prontidão como se estivesse acontecendo de novo. E nem sempre esse efeito traumático que eu vivo no meu organismo e no meu cérebro vai evoluir para trauma. Eu recupero, né? Até 30 dias isso está resolvido. Então, sofri um acidente. Nas primeiras vezes que eu sento dentro do carro, aconteceu comigo. Chovia quando eu sofri um acidente de carro. As primeiras vezes que eu sentei no carro depois, se chovia, parecia, eu estava sobressaltada, parecia que o carro ia sair da estrada de novo. Mas em seguida pude processar e resolveu. Então não evoluiu para TEPT. Mas para algumas pessoas vai evoluir para TEPT, né? Então ele surge quando TEPT, ou seja, o trauma, né? Surge quando o sistema nervoso não consegue então integrar essa experiência, não processa, foi forte demais. E aí, depois de 4 semanas, ainda está acontecendo essa hiperativação, essa prontidão constante, né? A ansiedade, o medo, os pesadelos a respeito do acontecido, os flashbacks, parece que está acontecendo de novo. Passo a evitar, né? Vou evitar entrar no carro em qualquer veículo. Começo a ter alterações do humor também, porque aquela prontidão também me desgasta, né? Me gera um cansaço. A minha memória também vai alterar, né? Porque o corpo todo inflama com tanto cortisol, adrenalina, um gasto de energia muito grande, né? Então acontece a quebra, o trauma em si. Então, traumatizar, por que que alguns vão sofrer um acidente de carro e não vão traumatizar e outros vão traumatizar? Depende da genética, né? Qual é a predisposição biológica que eu tenho para reagir a um evento estressor, né? Sou mais sensível, menos sensível. O ambiente é muito importante, né? A presença ou a ausência de segurança. Os vínculos que eu tenho, o suporte afetivo. Eu ouço de muitos pacientes que foram abusados, né? Essa é uma história que vocês vão ouvir muito no consultório de vocês também. Não é pouco comum. Paciente chega contando a respeito do abuso e no trauma, o que a gente vê, essa pessoa nunca pôde contar para ninguém. Ela ficou com vergonha, ficou se sentindo culpada. O que que a família ia falar? Iam acusar. Ela não foi fazer um boletim de ocorrência por medo do que iriam, né? De que iriam inverter e dizer que ela era culpada. Então, geralmente no trauma, a pessoa não teve como expressar, não teve como extravasar. Agora, se essa pessoa sofreu trauma e ela chega, né, em casa ou chega em algum lugar que ela é acolhida, ela fala, ela chora, ela bota para fora, tem um suporte, tem pessoas que vão, né, deixá-la bastante segura, provavelmente ela não vai
traumatizar no sentido de um trauma mais grave, né? Ela poderá processar ao longo do tempo, lembrar, não é que não incomode mais nada, mas ela não vai estar vivendo como se tivesse acontecido aquilo o tempo todo. Então, o ambiente é muito importante, né? A função que a gente tem de atender um paciente quando ele vem e fala, quantas vezes? É a primeira vez que eu estou falando é aqui, e ali começa a cura. Então, pior do que o trauma é não ter acolhida para o que a pessoa viveu. Quando ela é acolhida e pode verbalizar e ela é validada, isso é um fator bastante protetor. E o momento, né, do desenvolvimento, quanto mais cedo acontecer na vida do indivíduo, né, maior vai ser o impacto, maior a vulnerabilidade. E aqui eu trouxe um estudo, o estudo ACE, acho importante todos conhecerem, né? ah, que mostra a relação direta e poderosa entre as experiências adversas da infância, os traumas, e o desenvolvimento de problemas de saúde física e mental na vida adulta. Não faz muitos anos, né? Mais ou menos um pouco mais de 20 anos que se percebeu a real relação entre a infância do indivíduo e o que vai se desenvolvendo na idade adulta, né? Então, as doenças psiquiátricas, né? A personalidade, as crenças negativas, elas se originam lá da infância, começam lá. Então, Felice foi nos mostrar isso a partir desse estudo, 1988. Ele era médico, chefe do Departamento de Medicina Preventiva na Califórnia, fazendo parte de um programa de tratamento para obesidade. E ele percebeu que a taxa de abandono das pacientes obesas graves, depois que elas conseguiam emagrecer, era muito grande. Então, ele passou a entrevistar essas pacientes e percebeu que elas voltavam a engordar não por falta de disciplina, mas sim por traumas infantis, especialmente o abuso sexual. Como é que ele descobriu, né? Foi algo que ele não investigou, ele não partiu de uma hipótese, deve ser isso. Ele estava entrevistando uma paciente e, ao invés de perguntar com que idade você iniciou a sua vida sexual ativa, ele perguntou com que peso você iniciou a sua vida sexual. E ela falou 18 quilos. Ele, como? 18 quilos? Ela disse, eu tinha 4 anos. Então, a partir daí, ele formulou a hipótese, né, da obesidade como fator protetor, que a mulher deseja ficar invisível, não atraente para se proteger. Então, ele fez um estudo retrospectivo. Foram 17.337 indivíduos que vivenciaram trauma na infância, sendo acompanhados por quase 20 anos. E foram estudadas 10 categorias de trauma de infância. Cinco eram experiências pessoais, aqui no desenho vocês veem, ó, abuso físico, emocional, sexual também, negligência física, negligência emocional. Esse aqui é o trauma do vazio, ó. A gente pensa trauma é um acontecimento, não trauma, né? Um dos mais doído aqui é a negligência. Eu não existo, né? Porque eu posso existir a partir do outro. Nós somos seres gregários, mamíferos, nós precisamos do outro para nos sentirmos, né, nos encontrarmos. Então, o trauma do vazio, a negligência física e emocional. E também aqui, cinco relacionadas a membros da família, então, dentro de casa, alguém com doença mental, um familiar que foi preso, uma violência doméstica, abuso de substância e divórcio. Então, a pontuação máxima era de 10. Né? Então, se alguém vivia, por exemplo, um abuso emocional várias vezes, vai pontuar um só, né? O mesmo trauma não pontua mais vezes. Uma pontuação máxima de 10 e cada categoria, um ponto. Que horas? Quanto tempo passou? 15. Tá. Então, um ACE de quatro daqueles traumas, né? Levam ao aumento de depressão, né, em 460% e de suicídio em 1.200%. O alcoolismo adulto aumenta em 500%. Tem um médico
que ele escreve sobre trauma, ele fala, dá muitas palestras, tem um filme até dele falando sobre trauma, o Gabor Maté, que ele começou dentro como psiquiatra e ele começou na profissão atendendo dependentes químicos. E ele fala que a dependência química, em 99% das vezes, para não dizer 100, vem de trauma. Então ele até diz, a pergunta não é por que que tu estás bebendo, né? É o que que te faz, o que que te aconteceu, né? O que que tu carrega que te faz buscar esse recurso para anestesiar, né? Bom, eles usam a droga como recurso. Histórias de trauma, negligência e abuso são as apresentações mais comuns e consistentes de pacientes aditos. E um ACE igual ou maior que 6 aumenta o risco de se tornar fumante em 250%. Em meninos, aumenta em 4.600% o risco de ser usuário de droga endovenosa. E 78% do uso de drogas endovenosas em mulheres é atribuível aos ACEs. Então, o risco de doenças aumenta proporcionalmente ao número de traumas vividos. E esses traumas de infância, eles vão gerar esquemas mentais. O que que é o esquema mental? A forma como eu interpretei o que eu vivi, né? Se eu entendi que no abuso a criança inverte, né? A vítima inverte e pensa ser a culpada. Então, eu sou culpada. Eu vou carregar isso para minha vida em várias situações, né? Eu sou culpada. Então, a, a crença negativa faz parte do esquema, a memória, as sensações, as emoções, né? E ficam ali, moldando a forma como eu enxergo a minha, o outro, né? São esquemas rígidos. Então, quem sofre abuso físico, emocional e sexual vai criar essas crenças negativas, né? Como não tenho valor, sou nojento, sou culpado, não sou digno de amor. E aí, falando em psicopatologia, né? Quantas doenças a gente vai ver, né? Transtornos de personalidade, transtornos também do eixo 1, carregando essa crença. A depressão é uma delas, o toque, né? Hum, Em pessoas que sofreram abuso, desenvolvendo, né, a mania de limpeza, abuso de substâncias dos pais ou divórcio. Aqui já parte para esquema de insegurança, né? Então, crenças como não estou seguro, sou descartável, não tenho controle. Então, estava tudo bem, de repente os pais divorciam, né? A sensação de segurança da criança é ameaçada e frente à ameaça ela passa a ser controladora, né? O tempo todo. Transtorno de ansiedade generalizada pode vir. Negligência emocional, podendo gerar crenças como eu não valho amor ou cuidado, eu sou invisível, eu sou diferente, não posso expressar minhas emoções. Então, ali, o Carlos também vai falar um pouquinho disso, mas ali o pai com o celular e a criança ali apenas, né, sentindo sozinha, né, sendo negligenciada, isso a gente vê muito e cada vez mais, né, esse trauma, né, gerando o vazio emocional, a depressão, suicídio na adolescência, né, que evolui para cada vez maiores problemas, né, na vida adulta, até gerar a morte mais precoce. Então, a partir da concepção até a morte, as experiências adversas da infância vão determinar um prejuízo no neurodesenvolvimento. Então, o cérebro dessa criança já vai apresentar uma morfologia diferente. O eixo do estresse vai estar desregulado, ela vai estar mais reativa. É uma criança que pode ter problema no sono, déficit de aprendizado. Muitas vezes a gente vê um diagnóstico de TDAH quando uma criança, na realidade, pode estar ansiosa, sempre de prontidão, sensação de insegurança, de perda de controle ou deprimida. Isso vai gerar prejuízo a nível social nas relações dessa pessoa, emocional, né? Desregulação e cognitivo. Ela tende a ter mais comportamentos de alto risco, como
a dependência química, doenças e incapacidades e problemas sociais mais graves e a morte mais precoce. Então, é um estudo que mostrou por que que pessoas que têm experiências adversas na infância, os traumas da infância, vão morrer mais cedo, né? Elas passam por tudo isso aqui e a morte é mais prematura. Em torno dos 50 anos a gente vê, né, também essa relação de antecipar tanto as doenças que começam a aparecer, as doenças da velhice aparecem muito mais cedo, como a morte mais precoce também. Agora o Carlos vai seguir e depois a gente tira um tempo, ele vai falar também mais uns 20 minutos e a gente abre para perguntas, tá bom? Ok. Então, ah, vamos falar um pouquinho, então, a partir da perspectiva neurobiológica do trauma. Lembrando, então, que para entendermos trauma, nós precisamos passar por alguns conceitos básicos. Por exemplo, o estresse, nós importamos essa expressão da física sobre o estresse dos metais, né? Eu exponho o metal sob pressão e vejo até onde ele quebra, entra em ruptura, por exemplo, né? Então, mas para que ele chegue à ruptura, eu tenho que impor um estresse, uma adaptação dele até certo ponto vai ocorrer e depois não mais vai ocorrer. Então, quando ela não ocorre mais, a gente chama de distress. É quando aquilo se tornou patológico ou um problema. Então, o estresse é natural, quer dizer adaptação, né? Nós temos, graças a Deus, uma grande capacidade de adaptação. E na nossa área, infelizmente ou felizmente, precisamos ter o olho clínico, então a gente olha muito sempre a doença, né, o problema, mas nós também temos que estimular muito a percepção dos nossos pacientes do quanto eles são resilientes, né, e do quanto eles têm capacidade adaptativa. E aprendemos com eles também quando eles nos colocam as experiências de quanto eles, como eles lidaram, como eles fizeram para lidar com uma situação e verdadeiros exemplos. Então, frente a ameaças físicas ou emocionais, eu vou ter, como a Marinês comentou, a predisposição genética ou a própria situação extremamente traumática, né? E nós vamos ter estressores de diferentes áreas, estressores químicos, estressores hormonais, estressores físicos, estressores ambientais. E quando a gente se depara com os estressores de ambiente que tem mais com conotação de abuso físico, emocional, coisas do gênero, o que vai acontecer? Eu até certo ponto vou lidar com aquilo, ou então eu não vou me adaptar àquilo e aí eu entro no conceito de trauma. Daí isso fica impactar. Se a gente pensar em neurobiologia, o que que acontece lá no cérebro quando ocorre um trauma? As memórias têm um registro muito maior de acordo com o afeto envolvido. Esse afeto pode ser positivo ou negativo. Um afeto positivo vai ter um hiperregistro de memória, que eu jamais vou esquecer. Porém, um afeto negativo, né, um trauma, ele vai ter um hiperregistro de memória também, que eu jamais vou esquecer. Então, esse fator de acelerador de registro, ele determina o quê? Uma sinapse entre um neurônio, vários neurônios, ela é um registro de uma memória, certo? Agora, se eu tenho um hiperregistro de memória, eu tenho várias sinapses ali, fazendo uma espécie de cabeamento entre alguns neurônios que contém aqueles registros de memória. E o pior, cada vez que eu acesso isso por associação de ideias, como é o nosso funcionamento cerebral, mais um caminho eu vou fazendo, tá? Então, quando na nossa vida, no dia atual, né, eu passo por informações próximas àquilo que me traumatizou, o meu tal de inconsciente, né, é ativado por essas memórias, porque ele vai procurar por associação de ideias e vai cair aonde? Em registros soltos emocionais? Não, ele vai cair
lá naquele hipercabeamento de informações. E aí ele vai ativar o trauma, né? E não vai perceber por que que ele está reeditando sensações, emoções, né? Abalos a partir daquele tipo de estímulo. Então, isso está na base. E às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas como é que todo esse mecanismo é ativado? Então a gente diz assim, eu tenho um neurônio aqui, né, um cérebro com os neurônios, tá? Eu tenho neurônios que se espalham por todo o corpo, meu sistema nervoso, né, sistêmico ali, né, periférico, e eu tenho uma espécie de neurônio que é social, ambiental e tudo, que ele está sempre ali fazendo leituras de todo o ambiente, de todo tipo de estímulo, que é nosso sistema nervoso autônomo, certo? Então, quando ele recebe algum tipo de hiperestímulo, né, negativo ou positivo, mas no caso aqui nós estudando para entender o negativo, o meu sistema nervoso autônomo automaticamente, então, né, ah, ele é ativado. Naquele momento que eu sofri um trauma, então, os meus nervos, principalmente a inervação do nervo vago, que tem a ver com o nosso sistema nervoso autônomo, ela vai dar uma descarga lá em cima na minha suprarrenal, e a minha suprarrenal, aquela glândulazinha lá em cima do rim, ela vai se contrair toda e ela vai dar uma descarga de cortisol e adrenalina na circulação. E aí, quando esse cortisol, essa adrenalina chegam lá no nosso hipotálamo, o hipotálamo faz um registro que está tendo uma descarga muito alta de cortisol e de adrenalina, ele manda um comando para a hipófise, e a hipófise manda um comando lá para a suprarrenal para dizer assim, chega, né? Bastou, e faz o freio, certo? O problema é que o cortisol, ele é um hormônio anti-inflamatório somente na fase aguda. Na fase crônica, ele se torna pró-inflamatório. E um hormônio que está sendo liberado frequentemente, porque eu fico reeditando os meus traumas, né? Ele liberado constantemente, o que é que ele vai fazer? Ele vai lesar esses mesmos órgãos. E falando nisso, nós falamos sempre muito pensando em sistema nervoso central e periférico, tá? Mas isso é com todos os órgãos do corpo. Por isso que os problemas emocionais ou mentais, eles são doenças sistêmicas. Eles começam aqui, se eu não conseguir administrar aqui, eles vão ter uma descarga, né, onde todo o meu corpo se inflama. Quando eu falo inflama, inflama envelhece precocemente, neurônios, estruturas, tá? E ocorre uma morte de neurônios. Então, é uma doença que se manifesta do ponto de vista emocional, psicológica, psiquiátrica, mas como está ocorrendo em neurônio, ela é sempre neuropsiquiátrica. E se ela é neuropsiquiátrica, ela é neurodegenerativa. Por isso que hoje se entende a relação dessas doenças com, por exemplo, Alzheimer na terceira idade, né? Porque foi perdendo o neurônio, não é a única causa, mas é um grande acelerador para esses problemas na vida adulta, na terceira idade, e eventualmente precocemente. Então, entendendo essa dinâmica, eu tenho que entender que aquilo que tinha um pé de freio lá no cérebro para segurar esse mecanismo do estresse crônico, né? Mas por traumas continuados ou exposição e a pessoa desenvolver uma hiperreatividade emocional, isso vai ficar sempre ativo, não tem um pé de freio e a pessoa vai danificar os órgãos, inclusive o hipotálamo lá, que seria o próprio freio. Ele destruiu o sistema de frenagem dele. Claro, existem recursos, né? A neuroregulação emocional pode ajudar, né? Isso o paciente estabelece também na relação de uma experiência emocional corretiva e modulatória com o terapeuta, com a terapia. E ele também, ao usar alguns mineralocorticoides, como a espironolactona, um remédio da cardiologia, e alguns antidepressivos, ele vai agir lá na suprarrenal e vai impedir esse mecanismo da liberação de esses hormônios do trauma, né? Hormônios do estresse, que são o cortisol e a adrenalina. Então, temos alguns recursos para poder ajudar a controlar algo que está, de certa forma, incontrolável.
A Marinesa, então, já explicou para nós sobre os mecanismos envolvidos, né, no trauma e os mecanismos também envolvidos na sobrevivência, que eu tenho essa ameaça, me exponho a esse estresse, eu tenho a opção de luta ou fuga, né? Se eu faço isso, se eu ajo, provavelmente eu não vou ter um hiperregistro eh, eh, traumático, não vou desenvolver um TEPT. Porém, às vezes não tem o que reagir, né? E não tem do que fugir ou como fugir. E aí eu vou só me submeter. Aí vai ficar um hiperregistro mesmo, tá? E se eu não conseguir reagir, eu sair de sistema nervoso autônomo simpático, eu fui lá para o vagal dorsal, que é mais reptiliano, que é mais da nossa origem, né? Primeira de desenvolvimento humano, e eu vou congelar, assim como um réptil faz, que ele congela, finge de morto, né, para parar de ser atacado, né? E nem sempre isso é eficaz, tá? E lembrando então que isso vai mantendo um sistema de entra em looping, né, e não para, porque toda vez que eu associar com pensamentos, lembranças aquele assunto, eu reedito a lembrança do trauma e mais uma vez temos mais disparos de cortisol e adrenalina. Existe então algo para explicar isso, que a gente fala da hipótese da vulnerabilidade, como se alguns indivíduos, né, fossem seres, pensando, né, numa analogia, que se expõem a uma atmosfera, né, hostil e eles têm uma grande dificuldade de se adaptar àquela atmosfera. Eles são hiperreativos, hiperreativos emocionais. Então, isso não se sabe se é totalmente determinado geneticamente, em parte sim, né? Ou se isso vem só das adversidades, vamos dizer assim, alguns se expõem a traumas e têm mais resiliência e conseguem superar, e outros não, outros ficam impactados e como se ficassem ali sequestrados naquela fase onde aquele trauma aconteceu. Então, a gente está vendo ali numa linha de tempo, né, que esses traumas, quanto mais precoces eles ocorrerem, e eu estou ali desenvolvendo a minha personalidade, né, eu vou ficar com isso registrado e vou desenvolver esquemas de funcionamento para me adaptar a esse trauma, né, e modos de reagir, tipo um arruamento para a expressão disso, equivocados. Ah, então, a gente costuma dizer, o paciente pergunta assim, né? Às vezes parece que ele quer um diagnóstico categorial que para nós só serve para dizer o que que eu posso e não posso usar de remédio, né? Que tem umas lógicas aí. Mas às vezes um diagnóstico é mais traumatizante do que o próprio fato que a pessoa tem que administrar. Então a gente fala muito de você estar sofrendo, você está com uma instabilidade das emoções, nós vamos te ajudar, né? Que traduzindo é o bem da verdade que está acontecendo ali. Só que esses indivíduos que chegam a nós, a gente percebe que são os hiperreativos emocionais, que eles não têm aquela capacidade mais de modulação, né, entre o estímulo e sua capacidade, resiliência para lidar com aquilo, e esse estímulo foi traumático e ele não consegue mais se defender. Daí, então, ele vai desenvolver com isso, a partir da exposição desse estressor, o TEPT, depressão, problemas de apego, várias questões que a gente vai ver na clínica. Por favor. Bom, pensando em algo muito precoce, né, a gente está falando, então, do apego. Então, no apego, a gente tem percebido que o ser humano, né, que desenvolve uma consciência da sua existência a partir do olho da mamãe, do sorriso da mamãe, na modulação da expressão da mamãe, né, como o Bowlby nos ensinou, ele, ao fazer isso, ele toma consciência da sua própria existência. E aí está a palavra, consciência. Eu começo a perceber que eu existo a partir da modulação do outro. O outro me olha, sorri, brilha o olho, fala comigo e eu percebo que eu importo. E se eu percebo que eu importo, eu quero modular isso. Então eu dou respostas e a partir daquele momento eu comecei a dividir com os mamíferos o meu senso de consciência, que se divide
e se compartilha entre todos os seres vivos, principalmente os humanos. Então, daquele momento que eu desenvolvi, eu estabeleci um apego, né, uma relação de troca com esse estímulo e vou modular estímulos e respostas que, de preferência, devem ser seguras, né? Então, nós somos seres, uma espécie social, que enfatiza que a sobrevivência depende dessa corregulação do nosso estado neurofisiológico via essa interação social. Porque daí eu vou modular neurohormônios, como se diz, de prazer, eu vou modular minha dopamina, eu vou modular uma endorfina, com todos os prazeres que eu senti dessa interação, pensando isso num fisiológico e positivo. Ou então, isso não acontecendo, eu vou ter problemas de apego e desenvolver N diagnósticos, né? Aquilo que a gente fala que vai mais para algo que a gente comenta assim para explicar alguns casos, clínica do vazio. A pessoa tem uma espécie de um vazio existencial, ela não consegue modular, né, o seu prazer, a sua interação com os humanos, com os prazeres da vida, não tem estímulo, um porquê, um propósito. Parece até que ele não desenvolveu um senso de pertencimento entre esses humanos. E nós, como grupos, mamíferos, somos seres gregários e nós precisamos dessa interação com o outro, né? E nós dependemos do outro para ter consciência da nossa existência. Então, nós precisamos de um apelo seguro. Para essa sobrevivência e desenvolvimento saudável, o bebê depende da regulação via interação com o cuidador. Então, a gente mostra para as mãezinhas, né, que uma mãezinha que está ansiosa, estressada, ela se aproxima do seu bebê e nessa modulação estímulo e resposta, aquele nenê fica estressado, né? É uma postura dela que o nenê faz leituras, né? Como se fosse uma espécie de uma telepatia das informações, porque para o bebê, que não ainda está usando total a linguagem verbal, está se ensaiando nela, ele usa outras linguagens, né? Muita linguagem, expressão corporal, ou seja, ele faz leituras da postura do outro, ele faz leituras do que aquela pessoa traz de emoções para ele. A reciprocidade e confiança ressoam através do sistema nervoso e otimiza essa homeostase, fornecendo o desenvolvimento de um apego seguro nessa criança. Então, quem vai deixar esse bebê seguro é a mãezinha, é o papai que estabelece uma relação com ele, onde ele passa essa confiança, esse apego, essa aproximação afetiva. Sem a experiência desse outro organizador, o sistema nervoso fica então atordoado. Como é modulação estímulo-resposta, né, uma ausência de estímulo é um problema, ou um estímulo desorganizado é um outro grande problema. E aí nós começamos então a não conseguir mais ter respostas, entramos no conceito, não nos adaptamos mais, entramos em desadaptação, e de desadaptação, isso evolui para trauma. Próximo. Um dos maiores problemas que a gente vê dessa desregulação afetiva, né, vem da desregulação parental. Inibe a disponibilidade do sistema de apego, se torna indisponível ou defeituoso, reduz a resposta adaptativa e ao estresse, prejudicando o desenvolvimento de apego seguro. Por exemplo, enquanto a mamãe está ali amamentando, né, ela está modulando aquele afeto, olho no olho, né, contente de estar nutrindo aquele bebê, ele fazendo uma interação com ela, e percebendo que ele importa, que ele agrada, que ela agrada a ele e que ele é interessante para ela, ou seja, toda uma modulação. E o que que acontece quando, de repente, essa mesma mamãe que não está ali, né, totalmente presente para aquele bebê, ela está lá nas redes sociais e tudo, né? Ela não está desenvolvendo a parte dela nessa relação de estímulo e resposta.
E, por exemplo, o diálogo, né? Como já diz a própria palavra, é de, depende de dois, né? Mas se o bebê está ali querendo balbuciar, querendo expressar o prazer dele estar sendo nutrido e tudo, e essa mãezinha está ali, né? Não modula com ele e não interage também, ela falando algo agradável para ele ou da satisfação dela de tê-lo nos braços e de ser um amor da vida dele, esse bebê não vai fazer registros, nem vai aprender a fazer o diálogo, né? Ele tem uma tentativa de um monólogo com um ser que não está dando respostas. Isso é trauma. O Gabor Maté tem um exemplo muito interessante disso, claro, pensando numa fase um pouquinho mais adiante, né? Não uma mãe talvez alienada, em mídias, mas uma mãezinha então com outro tipo de alienação, que é a da doença. Um exemplo, uma mãe deprimida, né? Então, a fantasia de uma criança nessa modulação é agradar essa mãezinha para que ela também agrade ele nessa troca. Porém, se uma criança está convivendo com aquela mãe, e aquela mãe, por algum problema, desenvolveu uma depressão, essa criança tenta modular estímulos com aquela mãe, agradar, interagir e não consegue. Então, ele fala num termo interessante, né? Que essa criança talvez vai se sentir uma criança não suficientemente boa para fazer essa mãe feliz nessa troca, né? Então, isso vai afetar muito essa relação de apego que deveria ser mantida e constante uma vida inteira. E ah, ele vai fazer várias tentativas, vai se frustrar. Então, começa o conceito de politraumatizado, ok? E numa situação onde que o pai daí sobrecarregado, talvez até de incumbências que seriam na divisão natural de tarefas, aquela mãe, e não tendo o traquejo para lidar com aquelas necessidades de seus filhos, e ele precisando fazer tudo, esse pai se desestrutura, se desespera, e na tentativa de inibir qualquer expressão de solicitação desse bebê ou de sofrimento dele, agride esse bebê, né, ou essa criança. Então, na fantasia de uma criança, vai acontecer o seguinte: minha mãe é infeliz porque eu não sou uma criança suficientemente boa. E ainda para alimentar toda a minha fantasia negativa, eu tanto sou uma criança tão horrível que eu mereço ser agredido por causa disso. Ou seja, está então consolidada, né, uma estrutura depressiva para o resto da vida, ok? Então, é isso as manifestações que depois, né, a gente chega lá na vida adulta e não sabe por que está pegando aquele paciente num grau de sofrimento extremo, mas se eu não olhar para esse histórico de como essas coisas se estruturaram, eu não vou saber por que que aquele paciente ali está com depressão, ou depressão com ansiedade, ou quadros de instabilidade de humor mais graves. Então, o sistema de apego e sistema de defesa envolve interações onde que se estejam desreguladas entre pais e filhos vão ativar concomitantemente o sistema de defesa e o sistema de apego. Ou seja, como aquele apego é inseguro, eu me defendo dele e porque eu não acredito nele. Então, eu passo a viver uma ambiguidade, uma ambivalência quanto a essas relações. Eu preciso, eu amo, mas eu desconfio e não consigo me entregar de todo. Ou seja, neurose total. Quando o sistema de defesa é ativado, a criação de ligações sociais, então, é prejudicada. Essa criança, quando a gente fala ativado, ela está no mecanismo de liberação de cortisol e adrenalina crônico, desde pequenininho. Então, os tipos de apego, né? No apego seguro, então vamos dizer assim, que tem pais ali estruturados, modulando, ele não tem marcadores já para doenças determinadas geneticamente, que afetam o emocional dele, que ele não consiga interpretar o apego seguro, porque isso também existe.
A gente sabe reconhecer até bebê de colo que já nasce deprimido, né? Isso ocorre, né? As genéticas às vezes são imperiosas, né? Mas vamos dizer assim, ele tem o apelo seguro, já é uma grande garantia de superação para ele. Num apego seguro, vou ter interações carinhosas, harmônicas, mutuamente reguladoras. E aí eu teria um desenvolvimento saudável, social, emocional e cognitivo. Já num apelo inseguro, eu vou ter então experiências subadequadas com os cuidadores. Prematuramente, eu vou ter que me tornar independente, porque eu vou ter que me virar, né? Isso vai gerar muitas incertezas e ansiedades. Aí estão os mecanismos de depressão, ansiedade ligados a apegos inseguros que vão se manifestar, então, assim na vida adulta. E num apego desorganizado, ou seja, imprevisível, as interações são aterrorizantes, às vezes pela instabilidade de um pai, de uma mãe que tem lá problemas já de suas instabilidades, né? Então, por isso que a gente fala também dos traumas transgeracionais, né? Começou lá atrás, duas, três gerações já, e vem desaguando e caindo nessa geração ainda se manifestando, e mais um que vai ser programado negativamente com essas percepções, depois dessas respostas, esse tipo de modulação. E isso é uma base da dissociação, e aí nós vamos ver então mais diagnósticos ligados a psicoses, autismo, outras questões, transtorno de personalidade borderline, né? Estão mais aqui relacionados a esse apego desorganizado. Lembrando, né, que trauma para uma criança tanto é algo que aconteceu, quanto algo que ele fantasiou. Para ele, o registro é como se trauma fosse, né? Então, também um lar de grande exposição emocional, às vezes aquela exposição nem está acontecendo naquele momento, mas ela é presumida, e aquela criança está ativada o tempo inteiro no seu eixo hipófise, adrenal, né, ativado lá. Então, o trauma tira o sistema nervoso autônomo da conexão e coloca em modo proteção ou defesa. Então, um trauma na infância depois vai repercutir na vida adulta como relacionamentos conflituados e instáveis. Em estado de luta e fuga, conectar-se é um risco muito grande. Aí a gente fala de apelos inseguros e repercussão em relacionamentos também instáveis. Trauma é uma ruptura crônica da conexão social, ou seja, o neurônio social sofreu, né? O neurônio social foi estimulado negativamente e entrou numa espécie de curto-circuito. Quando a gente fala então dos mecanismos de sobrevivência, eh, quando eles estão cronicamente ativados, eles vão estimular alguns tipos de esquemas mentais. Como a gente falasse assim de partes da gente, quando a gente fala sobre internal family system, né, naquele entendimento, sobre aquela galera que mora dentro da mente da gente, né? Nossas representações psíquicas de pai, de mãe, de irmão, dos nossos amores, né, das nossas emoções mesmo, como se fossem verdadeiras entidades, né? A entidade medo, a entidade tristeza, e a gente tem que administrar tudo isso, né? Se espera que também tenha uma representação de um adulto saudável lá que consiga negociar com todas essas partes. Ou então no desenvolvimento de esquemas, né, onde se houve toda essa desestruturação, às vezes eu vou ativar lá dentro do esquema que eu resolvi, que eu desenvolvi, por exemplo, um esquema de abandono, situações onde que aquilo aparece com uma criança abandonada dentro de mim, ou me ativa a minha criança que está zangada porque não consegue tolerar aquilo, lidar com aquilo, e também, se ela não suportar, ela vai para uma criança que vai entrar num modo desligado. O modo desligado ativado é rota de fuga, gasto, sexo, agressão, trânsito, velocidade, jogos, fuga até no trabalho, alimentos, na fala, álcool, drogas, ou seja, tudo que a gente fala da atuação, agir para não sentir, né? E aí essa máxima expressão, então, da desregulação, uma tentativa de sentir algo, algum prazer para não fazer contato com a dor.
do sintoma à cura. Então, a psicoterapia ajuda o paciente a transitar entre esses estados sem se perder neles. Então, a gente diz que na terapia, como o terapeuta vai ter uma representação de uma possibilidade de estabelecer ali um apego seguro, é quando esse indivíduo teria, ou aquela criança que vem sofrida dentro dele, tivesse a possibilidade de desenvolver uma experiência emocional corretiva, onde que agora alguém pudesse ajudar ele a reconectar o corpo, a mente, a emoção, a razão, onde ele vai ter, então, um sucesso no tratamento através de uma recuperação da capacidade de autorregulação e de conexão e reautorizar os núcleos saudáveis que ainda persistem ali. Principalmente isso, né? Às vezes a gente olha muito a patologia, tenta fazer prevenção da patologia, e às vezes o que a gente tem que fazer é mais reautorizar o que está ainda preservado, né, para que ele aumente a resiliência. Quando compreendemos como o corpo reage ao trauma, percebemos como isso se traduz em padrões emocionais e cognitivos. Exemplo, então, na técnica do Brain Spotting, a gente faz a pessoa entrar em contato com pontos ali da visão, da memória dela, onde que ela se reporta um sofrimento. Então, a paciente vem a tratamento com uma dor no ombro que não passa, foi no neuro, foi no traumato, foi na fisioterapia e nada alivia. Então, se nada alivia, então é comigo. Então, quando tu lembras dessa dor, o que que te reporta à tua mente? E a pessoa joga o olhar para um lugar que aquilo é um ponto de memória que ela associa àquela situação. Então, a gente diz assim, por favor, preste atenção nesse ponto, fica com a tua mente parada aí, e agora você é a dor do ombro. Encoraja ela a prestar atenção naquele ponto que levou ela à memória e o que ela está sentindo naquele ombro. E daqui um pouco você deixa ali, tem que ter muita paciência, né? E o terapeuta tem que conter a sua ansiedade também de ajudar e deixar que os próprios cérebros sabem também como se regular, como se ajudar. E daqui um pouco a pessoa começa a ter reações e você vê que ela está ficando rubicunda, assim, uma face vermelha, tá fazendo gesto de estar engolindo alguma coisa e as lágrimas vêm, né? E aí você vê que ela está processando coisas. E aí, às vezes a pessoa diz, eu já sei. E aí, tá bom, o que veio? Ela diz assim, eu lembrei. Pequena, estava lá, eu e minha irmã, que éramos adotadas, recebendo a criança da vizinha, a vizinha estava ocupada, pede para deixar o bebê conosco, e daqui um pouco, eu e minha irmã torturávamos essa criança. Quando essa criança se desesperava, a mãe corria para vir atender. Então, aí nós estávamos cuidando dela. Ok, né? Eu poderia ficar por aí, cair nessa e, ok. Daí eu digo assim, não, querido, vai mais um pouco, porque tem algo mais aí. E eu encorajo que ela fique olhando aquele ponto ainda, prestando atenção na dor do ombro, e ela vai, e ela vai, e ela vai, e daqui um pouco vem a informação. Ah, agora eu lembrei. A minha mãe fazia o mesmo com nós. Ou seja, tinha uma mãe perversa que adotou essas crianças a serviço de coisas sádicas dela, torturava essas crianças, porque criança não tem essa maldade. Quando ela me contou aquela parte que elas estavam torturando, eu disse, não, pode ir atrás, que né, algum lugar aprendeu, né? Então, ela foi lá e fez o contato. E daí, né, é muito duro para mim. Eu pensei que eu tinha escondido direito, que eu nunca mais ia me lembrar disso. Daí a gente tem que ter a capacidade de ressignificar para a pessoa. Pois é, né? Isso é uma grande injustiça. Mas tem algo em ti muito resiliente que, ao invés de ter se tornado uma pessoa identificada com essas agressões e ter partido a vida inteira a agredir outras pessoas, isso fez que você, num gesto de superação, se tornasse um profissional da justiça, um jurista renomada que hoje ajuda várias pessoas a não sofrer injustiça, ou seja, uma experiência emocional muito corretiva, né? Só aquilo ressignificado, ela conseguiu então superar aquilo e lidar melhor com aquilo, e entendendo também que ela não tinha culpa daquilo que ela aprendeu, né?
Conclusão: a psicopatologia adulta é a expressão de modos de sobrevivência gerados na infância que se tornam fixos. Até o momento, o diagnóstico de transtornos mentais é feito em fases avançadas da doença, e a morbidade e a mortalidade das mesmas continua a ser elevada. É importante que o foco de nossa atenção se volte cada vez mais para a prevenção de transtornos mentais e que sejam desenvolvidas políticas de saúde mental que tratem o problema do estresse precoce na vida a nível de sua origem, ou seja, a casa da família. Tá? A gente sabe que lares, né, de grande exposição emocional gerarão muita doença mental. Obrigado. Sim. Então, Nossa, pessoal, gente, tempinho para as temos dúvidas, tempinhos. né? Sim, temos tempinhos para as perguntas. Gente, queria avisar vocês que ali no campo das reações tem como vocês levantarem a mão. Então, quem tiver perguntas, se quiserem utilizar essa ferramenta para a gente organizar a ordem e tudo mais. Caso alguém, caso vocês tenham perguntas. A Lígia levantou, né? Pode falar, Lígia. Eu acho que tem gente aí que levantou antes, será que não? Não tá Mas, aparecendo para mim, eu acho que o pessoal tá nas palminhas. bom, primeiro eu quero parabenizar os dois que aula, e assim, gostaria de ouvi-los por mais dias. Não só uma aula. Espetacular, assim, muito, muito rico. Esse tema é muito rico. A palavra que me ficou gravada na memória é politraumatizado, eu acho que todos somos, né? Talvez, assim, porque acho que não sobra um que não tenha sofrido algum tipo de trauma. E a minha pergunta é exatamente essa. Vocês falaram que o trauma está muito associado, que assim, eu quero ver se eu entendi bem, tá? Vocês falaram que o trauma ele aparece depois de 4 semanas de hiperreação, né? Que a pessoa não conseguiu processar. É isso? Uhum, sim. A gente fala Tá. em trauma, o TEPT é depois geralmente é depois dessas 4 semanas, né? Que Aí aí vira TEPT, né? vai seguir, vai agravando, é o transtorno de estresse pós-traumático. Antes disso é aquela reação aguda ao evento, Tá. né? O Tá. trauma. Mas aí que eu queria entender um pouco. Porque, assim, vocês falaram também sobre a memória ter um papel muito significativo nisso. Quanto mais importante a questão, mais a gente grava ela, né? É, então, a minha pergunta é assim, a criancinha que ainda não tem muita consciência, né? Que ela não entende o que a mãe está falando, é, o que que é o trauma? Ela não está sujeita a trauma, ela está sujeita a trauma, assim, de levar um tapa, né? Coisas mais, esse tipo de coisa? A criança, tem um autor, Van der Kolk, que tem um livro, O Corpo Guarda as Marcas. O trauma, ele está registrado no nosso corpo, é sistema nervoso autônomo, né? Então, frente à ameaça, mecanismo de sobrevivência, né? A reação, a lutar, fugir, é sistema nervoso autônomo, é corpo, e a gente nasce com esse corpo, né? Então, Uhum. uma criança, ela pode não entender o que a mãe está falando, mas o tom de voz ela vai entender se é um tom de voz agressivo e o sistema de alarme vai, né, vai reagir e ela vai chorar, e se não adiantar chorar e a mãe segue gritando, ela vai desistir, vai deprimir, né, porque entra num esgotamento. E se é um tom musical, aquela voz melodiosa da mamãe, ela está segura, né? Acalma o sistema nervoso autônomo e ela vai estar desenvolvendo o cérebro, né? Mais a nível de hemisfério direito, né? É hemisfério direito com hemisfério direito que ela vai, né? Desenvolvendo o sistema nervoso, né? A parte emocional. Tá. Então, Então, responde. assim, respondeu. Então, dentro do estudo que foi daquele estudo dos ACEs, crianças filhas de pais negligentes ou pais muito autoritários já têm uma marca de trauma
na, Já na tem. infância. Já tem uma marca É, de trauma, não. certo? Ela acaba não podendo ser ela mesma. Ela vai tentar, por mecanismo de sobrevivência, ela precisa daqueles pais para se manter na vida. Então, se eles são rígidos e esperam dela que ela os atenda, ela não vai entrar em contato com o seu self. Ela vai estar o Uhum, tempo todo de prontidão para atender o que esperam dela. Então, é aquela pessoa uhum, que vai seguir na vida tentando atender os outros sem saber direito o que que ela é, quem ela quer. Não, se os pais e a sociedade têm esse valor aqui, eu preciso ser isso aqui, ou ser, mas ela não sabe. Quantos, né, são os adultos que nem sabem se escolheram o que escolheram porque queriam, se gostam realmente, né? É, Com tem a essa minha rigidez. necessidade, né? E o trauma a autoestima, a autoconfiança, não autoestima, tem Uhum. relação? Claro, aí as crenças negativas, né? Todas elas vão sendo geradas a partir desses acontecimentos perturbadores, né? Então, se eu não sou validada pela mamãe, pelo papai, tem algo de errado comigo. Se eu sentir medo, dor, e isso tá errado, eu sou feia, eu tenho alguma coisa esquisita, né? Então, acabo, porque as crenças negativas, todas elas advêm de alguma situação adversa. Às vezes o pai e a mãe nem pretendiam fazer, xingar ou não estar ali, mas a criança estava num momento mais vulnerável, estava doentinha, e algo acontece e ela interpreta de uma forma do tipo, eu sou invisível, não estão nem aí para mim, eu não existo, né? Ou mamãe está doente, eu que tenho que cuidar, não vou manifestar as minhas necessidades, né? Então, essas crenças, às vezes, elas vêm de um momento muito impactante, onde a criança estava mais vulnerável, a mãe estava menos disponível, né? Então, às vezes, a gente vê uma família muito funcional e a criança traumatizou em função de uma sensibilidade que alertou, mas está na genética, né? Nem Vamos sempre. tentar um exemplo assim, né, que eu gosto muito, por exemplo. Uma criança sofreu ou interpretou abandono, né, da postura dos pais. Na vida adulta, né, o que que acontece? Frente a uma situação, por exemplo, de um não, certo? Ela recebe lá no trabalho um não. Aquele não para ela é abandono, rejeição, desprezo, desconsideração. Às vezes, ela pode, né, a criança abandonada dela foi ativada e tudo, ela pode partir para um modo criança zangada, se revoltar, atacar, né? Ou Uhum. seja, ela reagir a tudo isso. E às vezes, se ela vai lá conferir depois, tentando ser racional e não estar só no modo passional ativado, ela vai lá e checa com aquela pessoa: pô, eu pensei que você gostava de mim, você, né, me deu essa resposta negativa. E às vezes ela vai ter aquela resposta da pessoa: não, olha, não tem nada a ver com você, foi um não técnico, né? Eu dependo de outras pessoas para te autorizar isso ou não. Eu até gosto de você, eu tenho consideração, né? Mas a fantasia dela, porque ela desenvolveu crenças centrais lá, ao ter realmente passado por abandono, vão repercutir a vida inteira. Então, seria como a gente fala, né? Que o inconsciente seria como um hiperregistro de memórias traumáticas que ficam nos assombrando na vida hoje como adultos, ok? A Flávia tem uma pergunta ali. Muito obrigada. Boa noite. Estou encantada, como a Lígia falou, encantada com a aula de vocês. Aprendi muito, muito. E queria falar com você, Maria Inês, que você começou falando. Eu lembrei de dois autores que foram. Ele foi banido da escola de Paris, de psicanalítica de Paris, que é o Nicholas Abraham. E a mulher dele, Maria Torok, que eles escrevem A Casca e o Núcleo, que é uma teoria do trauma transgeracional, que é maravilhoso e tem tudo a ver com o que você falou, Maria Inês, lá no começo, dessa transmissão psíquica transgeracional pela via de um, de um núcleo, eles chamam cripta, um núcleo de Uhum, palavras uhum, mortas, né, que uhum, ficam sugando energia e depois transmite para as gerações futuras, né?
Uhum. Traumas E ficam encriptados, né? É, ficam encriptados e depois o fantasma, né? Que é uma teoria maravilhosa. Eu lembrei muito maravilhoso. quando você Uhum. falou, né? Nós temos uma aula, na realidade, acho que de umas 2 horas sobre o trauma transgeracional e a gente cita esses autores, é um trabalho lindo deles. Maravilhosos, né? Lembrei direto quando você falou, É. né? Aham. Que é maravilhoso. Você falou daí da questão da negligência, dos pais negligentes, né? E dos abusos. Eu sou supervisora de clínica e a gente tem observado com os alunos, assim, histórias de abuso infantil, principalmente em mulheres de todas as idades, desde adolescentes até mulheres de 70 e poucos anos, 80 anos, que trazem isso do abuso. Quer dizer, às vezes elas nem entendiam o que era, nem sabiam o que era, né? Uhum. E Uhum. daí agora a gente falando mais vai ressignificando essas Uhum. histórias de abuso, de negligência, e tenho observado também dos pais imaturos e que as crianças começam a cuidar dos pais, Uhum. ou Criança eles parentalizada. acham que eles têm que cuidar dos pais, às vezes cuidam já dos irmãozinhos Uhum. e aconselham os pais, ou eles são responsáveis pelo bem-estar dos pais também uma forma muito forte isso, que eu tenho Uhum. isso também com bastante frequência, né? Eu não sei Uhum. se a pergunta, eu estou fazendo comentários do que me Sim, sim. encantou do que vocês falaram, né? E gostei muito, porque não lembro qual autor você trouxe, O Gabor que Maté falou. você falou da pergunta certa da pesquisa. Como é Uhum. importante, né? Quando ele faz a pergunta certa, e Uhum. aí vai vir o que de fato, né? Eu não lembro, Uhum. acho que foi do alcoolismo, Sim, né? Um é, de é. vocês dois Uhum. comentou, né? Uhum. Uhum. O que te aconteceu que fez você começar a beber, né? Isso. Eu acho que foi isso. Quer Aham. dizer, como a gente formula as perguntas, né? Porque a Aham. gente É. consiga compreender, faz toda a Sim. diferença na condução do Aham. tratamento, né? É. Aham. Porque eu não parto do julgamento, porque, né? É, então, já é uma abordagem empática, uma abordagem acolhedora, é uma abordagem que valida, né? Eu vejo que tu sofre, eu entendo É, que tu busca alívio nesse sofrimento, né? Então vamos e a gente entender não qual é o sabe, né? sofrimento. É, Desculpe. A gente não sabe o porquê, porque o porquê é inconsciente, né? Uhum, é, Então, tem coisas essa pergunta fantásticas. não adianta, né? Diga, desculpa. Tem coisas fantásticas que acontecem, assim, então, por exemplo, nas terapias de reprocessamento e dessensibilização, tem a técnica lá para abrir os arquivos de memória a partir de imagem, crença, emoção ou sensação corporal, que são, né, vias para abrir arquivos. Então, atendendo um paciente dependente químico de crack, né, e entendendo aquilo como automedicação, nós partimos e abrir os arquivos para tentar entender por que aquela automedicação. E aí ele começa a se revisitar nas imagens traumáticas da vida dele, e ele vê uma cena, o pai vindo com a mão para agredi-lo. Quando o pai está vindo com a mão para agredir, de um momento em diante, a imagem se transforma e ele vê o traficante entregando a trouxinha para ele de droga. Forte. Ele simplesmente assim, pode parar, pode parar, pode parar com tudo, eu já entendi, eu já entendi. Aham. Ou seja, a identificação com a agressão, né? É, Pensando que só merece aquilo, né? é, E que às vezes é. quando uma criança é punida, ela não é suficientemente boa, eu acho que eu mereço ser punido mesmo, vamos lá, Ela se né? atribui, né? Se Sabe? atribui a responsabilidade, a origem. Que forte isso. Isso É, que vocês trazem é o IMDR? IMDR? é, Ah, tá bom. a abordagem que ele está falando e o É. brainstorming também, essa é, de... Então é super eficaz. É? super, É, Eu super. conheço pouco. recentemente foi reconhecido pelo Conselho Pelo conselho, Federal de né? Psicologia, Sim, né?
Mas sim, para nós foi a cereja do bolo. Então, são 30 anos de formações em psicoterapias, né? que E essa interessante. é excepcional, porque é possível integrar tudo, inclusive a psicanálise, né? Tudo. Muito Vocês bom. não são de Curitiba, né? Não, Não, não. nós estamos Lá Eu atualmente tô quase em indo querer Florianópolis. fazer. Eu tô quase. Para onde vocês estão? Florianópolis. Florianópolis. Então, tô quase indo aí fazer EMDR com vocês, né? É, Nós e uma. recomendamos para Tá qualquer bom. um que se beneficia. Fazem online também? Não dá online. Sim, Sim, sim. sim, dá para fazer Faz? Sim, online. sim, funciona. Sério Funciona. mesmo, Sério, é. sério. Aham. Porque eu, em situações difíceis, eu paraliso. Uhum. Eu Então. lembrei disso, eu paraliso e o tempo passa e congela o tempo, assim, eu quero ver esse negócio. O importante no online é que a pessoa esteja se sentindo segura. Então, ela precisa estar num lugar onde ela sinta que não vai ser invadida. E o Sim. vínculo, né? A experiência antes de fazer a sessão online, é possível que ela se sinta segura, vinculada, né? Confiando. Então, se no online ela se sente confortável, tem esse espaço seguro, tá bem tranquilo, funciona muito bem. Ah, eu vou fazer, sério. E outra coisa, é, eu estudo velhice e Alzheimer, que eu quero fazer meu pós-doc agora sobre. Eu sou winnicottiana hoje, já fui freudiana e lacaniana, mas hoje sou winnicottiana, né? Vocês falaram do ambiente suficientemente bom, todas as coisas dos bebês, né? E, e me interessou muito quando vocês falaram da questão do que a gente vai observando esses traumas crônicos, né? Contínuos, né? E também eu vou procurar vocês para entender melhor como funciona isso em termos neurológicos e como isso pode, de fato, penso eu, com determinado tipo de funcionamento. A história de vida é sempre dura, difícil, né? Dessas pessoas em gerar um trauma na velhice, né? Então eu talvez vá pedir ajuda daí de supervisão, daí já não é como paciente de Uhum, supervisão para eu discutir umas ideias mirabolantes, uhum, especulativas que eu ótimo, tenho com com maior vocês satisfação. aí, tá bom, sobre Obrigada. Alzheimer? Olha, estou muito encantada com vocês. Como a Lígia falou, eu teria muitos dias de aula com vocês e certamente eu vou entrar em contato, tá? Obrigada, Fique à querida. Muito, vontade. muito, Satisfação. muito obrigada. E o jeito como vocês deram a aula é muito agradável, né? E uma delícia, tudo uma delícia. Super Obrigada, parabéns. querida. A Maíra está com uma pergunta ali. Primeiro eu queria agradecer aos meus pais, minhas inspirações, Sim. Uhum. por estarem aqui, para mim é muito louco ter começado o meu interesse pela psico quando eu era uma criancinha e agora poder trazer vocês a meu convite, né, convite das meninas, mas eu Uhum. consegui indicar e trazer vocês significa muito para mim, ver que eu tô aos pouquinhos chegando onde eu quero chegar, que é pertinho de vocês. E aí, eu tenho o privilégio, assim, de ter conversas nos almoços, nas jantas com os meus pais e essas coisas que parecem muito micro, né? Tipo, célula e tal, suscitam reflexões enormes com a gente, né? A gente pode ficar horas falando, falando, falando. E eu tava falando esses dias, ai, pai, mãe, sempre ficam falando pra mim que não, porque na vida adulta que vai ficar difícil, porque vai ter boleto e não sei o quê. E daí eu falei, meu Deus, nasceu um trauma, tu tem que aprender a respirar sozinho, sabe? É uma coisa muito. é, Sei lá, talvez a adultez só seja mais difícil porque a gente é politraumatizado, é isso que eu diria. Mas, tipo, a infância tu tem que descobrir o mundo inteiro sozinha, sabe? Tu tem que depender dos outros. E o tempo passa muito devagar, porque é tudo uma novidade, enfim, e é isso, tem muita coisa que eu fui integrando, assim, do conhecimento que o pai e a mãe me passaram, agora junto com os meus estudos
na psico e foi assim, cada vez mais eu vou fazendo conexões que nem eles fazem, eles trazem de um monte de abordagem, um repertório maravilhoso e são grandes inspirações e minha, meus, os psiquiatras, meus filósofos, grandes inspirações. Hum, Obrigada, Paima. Obrigada, querida, obrigada. Obrigado, amor. A gente admira Maíra, muito. A, diga, desculpa, a Marina. Maíra, com 8 anos, ela teve uma abordagem para uma amiga nossa que nos visitou e estava com problemas com outras amigas. Ela sentou com ela e disse: Eu já passei por isso. Eu vou te explicar como é que eu fiz. Já é uma psicóloga nata, assim. Sim. E a Maíra com esse sorriso, né, radiante, dá pra gente ver da onde veio, né? Uhum, É, ela não caiu longe do pé mesmo, né? uhum. Encantadora, a Maíra conhecia faz pouco tempo, né, Maíra? É, Agora pouco. há um mês, eu acho, um mês e pouquinho, tá? E agora eu já vi de onde vem teu sorrisão, tá? E você virasse um doce de pessoa. Fico lisonjeada. Obrigada. Também te achei um doce, fiquei muito feliz de da vida cruzar nossos caminhos. E eu tava lembrando também que o meu avô contou pra gente, ele já faleceu, mas que ele tava conversando com a minha mãe, e a minha mãe tinha recém feito a formação em MDR, e ela tava contando assim, ai, porque eu já dei alta pra não sei quantos. Daí ele falou, mas vai dar alta pra todo mundo? Tipo assim, no sentido de, então ganha pão. E a minha mãe, alta pra todo mundo. Super feliz, assim, tipo, eu não quero saber. A experiência de dar alta, sim, foi impressionante com a MDR, porque a gente tem tanta dificuldade de dar alta, né? Mas assim, tu dá alta para um, vem dois, três, quatro, de tão Uhum. eficaz que é o tratamento, né? Mas vale a pena conhecer o MDR e, e realmente os pacientes saíam assim, muito obrigada, doutor. Uns agradecimentos que a gente não Sim. costumava ouvir com tanta ênfase, assim, tanta É gratidão. uma ferramenta super eficiente, assim, né? Porque de cada formação que a gente teve, a gente pega o que é de melhor de cada uma, que a gente, né, viu na prática que dava mais resposta. E o MDR é fantástico, então é uma ótima ferramenta. E na psico a gente ainda não fala muito, né? Até a Lígia comentou que vocês podiam voltar para falar mais sobre. É um É, prazer. Sim. Sim, por favor. Sim, até semana acadêmica a gente pode sugerir o ano que vem, né, para vir, porque a gente fica tão incrédula, né, com as técnicas, né, meio com o pé Uhum. atrás, né, uma coisa meio, até, não sei, constelação familiar, eu sou super pé atrás, assim, e o MDR eu também tinha essa coisa, uma desconfiança, e eu vi que foi aprovado, né. Eu passei da Uhum. tua frente, Jorge, de novo. Mas eu acho que seria interessante vocês virem daí para a semana acadêmica ou para a jornada, né, o ano que vem, né, Georgia? De psicopata e fazer uma coisa maior que seria bem legal. Daí eu já faço a sessão com vocês em Curitiba, Bom, né? Sim, Tá bom? ótimo. Gente, eu entendi. também queria agradecer a presença de vocês. Eu tinha muitas perguntas, na verdade, eu tinha cinco perguntas, mas eu vou reduzir. Eu vou escolher duas, tá, para perguntar, até para não tomar muito o tempo de vocês. Mas eu fiquei pensando muito no que vocês falaram sobre a questão da negligência, né, e essa questão, especialmente das redes sociais, do uso de telas mesmo, né, abuso de telas e como os pais estão cada vez mais hiperconectados e como isso atrapalha na relação também, né, dos pais com os seus filhos. É, e eu lembrei muito de um livro se chama Geração Ansiosa. Não sei se vocês já leram, se vocês conhecem, enfim, fiquei fazendo essas relações na minha cabeça e me chamou muito a atenção quando vocês falaram também sobre a Clínica do Vazio.
não lembro agora qual dos dois, né? Eu faço estágio numa clínica psiquiátrica, né? E já vai fazer 2 anos agora, aqui de Curitiba, e isso é algo que eu tenho percebido muito, assim, que me chama muito a atenção, sabe? É literalmente um vazio, assim, a pessoa não sabe explicar da onde vem, a pessoa não sabe o que que é. E parece que não tem explicação, sabe? É uma coisa muito louca, assim. E eu gostei muito que dentro da fala de vocês, me parece, né, que é uma abordagem muito despatologizante, né? No sentido de que não é achar um diagnóstico e daí essa é a explicação para tudo, porque isso é algo que tem acontecido, né? A questão do autodiagnóstico e as pessoas estão indo para avaliação, né? Tanto com psicólogo, com psiquiatra, nessa busca, nessa certeza de que eu tenho um diagnóstico para que daí isso explique tudo, e aí eu posso me comportar dessa maneira, e é isso, né? E pronto. E a gente percebe que não é isso, né? Como vocês muito bem falaram, né? É justamente, é muito mais, assim, né? Muito para além disso, assim. São coisas que eu fiquei pensando, não é bem uma pergunta, né? Mas comentários, assim, várias Uhum. relações, assim, que eu fiquei fazendo enquanto vocês estavam falando. Às vezes a gente avisa, olha, eu não trato um diagnóstico, eu trato uma pessoa que sofre, né? Uhum. Sim. Exatamente. Eu fiquei, teve uma parte que vocês falaram que eu não peguei que ali o termo, vocês falaram sobre algum de apego, que era apego seguro, apego inseguro, e um deles, Desorganizado. vocês. Qual? Desculpa. Desorganizado. Ah, esse aí, Desorganizado. que vocês falaram sobre a questão, especialmente de relação com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que também é uma categoria, assim, que eu tenho muito interesse, assim, que me chama muito atenção, sabe? Pensando em questão de intervenção, sabe? De tratamento. Uhum. É. É, geralmente nos recomendam na formação, não tenha mais do que um paciente border por vez, senão quem vai adoecer é tu, né? Porém, eu sempre tive uma facilidade com as pacientes border, né? Que a gente já fala assim, porque era um predomínio, assim, né? Eventualmente homens border, né? E aí Uhum. eu tinha mais do que um, dois, três, quatro pacientes border. Daí, né, as pessoas queriam saber como e por quê, né, disso. Depois eu fui descobrir quando a Marsha Linehan, né, desenvolveu a terapia dialética a partir do sofrimento dela, que ela encontrou de melhor de terapias e criou a terapia dialética. Ela usou muito do conhecimento da filosofia oriental, né, que não é unicista, né, tem uma visão, né, plural da coisa e uma visão dialética, né? Tem espaço para o bem, tem espaço para o mal, tem espaço para o certo, tem espaço para o errado, porque eu quero o quê? Equilíbrio, eu quero o caminho do meio. E eu não sabia por que que dava tão certo com essas pacientes, né? Por quê? Porque eu sou um autodidata em filosofia oriental desde a adolescência. Sempre li, me interessei muito, e eu acho que na minha clínica isso influenciou muito o jeito de clinicar, né? E aí depois eu fui me tocar por que que eu conseguia, né, manejá-las em suas situações de grandes ambivalências, ou seja, você não deixa de validar aquele jeito equivocado ou hiperativo, como ela está lidando com a realidade, só que depois você lança, né, eh, discretamente, num outro momento, né, que são muito inteligentes também, e diz assim, olha, me ocorreu que, de repente, você lidando com essa situação tão inteligente como é, dessa forma, você vai ter o mesmo êxito sem essa parte da confusão, do sofrimento e elas pegam no ar, né? Então, por isso que eu acho que, de fato, a terapia dialética é sensacional, né? Ou então, mas só que a gente tem que se reinventar, né? Poder perceber, por exemplo, um professor teu num, 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 manicômio judiciário, né? Uma prisão para pacientes psicóticos, vamos dizer assim, e ele chega, senta ao lado de um monstro daqueles que cometeu um crime hediondo, bota a mão na perna e pergunta para ele assim: me fala do teu sofrimento, né? Ou seja, você tem que sair daquela coisa assim de o outro como lata do lixo de tudo que não presta na nossa sociedade para admitir também as suas coisas, seu lado sombra, como se diz, né?
para não precisar existir depositário. Então, nem estou preocupado em ser o bonzinho, nem estou preocupado que o meu paciente seja o ruinzinho. Eu quero que o meu paciente encontre um ponto de equilíbrio, um ponto justo, né? Para que ele consiga ter mais compaixão dele, ele consiga lidar com os seus aspectos negativos que todos temos, e ele não se orgulha porque não está conseguindo superar, mas o primeiro passo é admitir, né? E aí ele perceber que entre prós e contras, ele é uma pessoa justa, ele é uma pessoa adequada, né? E aí isso reautoriza ele, e ele tem mais daí flexibilidade para falar sobre o que não é assim tão próprio, né? E poder crescer então e evoluir, né? Eu adoro a visão, né, da dialética da marcha e é o jeito de ajudar a psicopata, né? E ajudar border, né? Porque eles precisam desse acolhimento, daquela visão que eles têm distorcida primeiro, para depois poder ser readequado. No estudo do trauma, a gente percebe que tem muita lógica, o quanto o primeiro passo, né, para iniciar um tratamento é a conexão. Então, tu não tenha pressa de mostrar o que o paciente tem, de falar alguma coisa, apenas é realmente na frente de um ser humano ser apenas outro ser humano. A cura começa pela conexão, né? Então, as técnicas, né, que são usadas na DBT tem muito a ver com ajudar o paciente a sair daquele sistema de luta, de fuga, acalmar, para ele poder enxergar mais o presente, né? Porque o paciente com trauma, um border, não está ali no presente, tá olhando para ti, e tu é a tela de projeção dos traumas que ele viveu. Então, traz para o presente, passa exercício de Acolhe. respiração, acolhe, valida, né? Para então falar, mas e se, e quem sabe, é o outro lado, né? Então é dialética porque o É, bem e o mal, né, estão ali e sim. acolho, né? Daí depois você tem a liberdade de dizer, né, para uma paciente, como eu disse ontem, né, olha, você tem que cuidar porque você está namorando o papai até hoje, uma senhora, né? Você compete com a mamãe, ataca ela o tempo inteiro, né? E você não entende por que faz isso. Mas também você não entende por que que não tem sucesso na vida, né? Porque você invalida todas as coisas que vêm da mãe, e a mãe te ensinou a servir as pessoas, mas daí você não aceita nada que vem dela, e aí você então não entende depois porque não tem sucesso. Você não sabe servir as pessoas. E ela falou assim: Nossa, você me traduziu nesse momento, né? Tirou um véu da frente, né? E eu disse assim: E eu sei que eu posso já fazer isso, porque tu sabe que eu estou fazendo isso para o teu bem, para te ajudar, para evoluir, né? Agora eu posso, né? Porque num outro momento eu não poderia, né? Mas naquele momento onde ela já foi acolhida, já tem o vínculo, já tem a segurança, eu posso dizer, né? Eu fiz para o teu bem, te dizer tudo. Ela me manda um recado que ela chegou a ter febre no dia, Hum, passou mal num bom sentido, né? Eu acho que ela processou a coisa de uma forma muito intensa, né? Porque ela precisava. E ela disse assim, por coincidência, minha mãe morre, uma amiga dela, e eu vou visitar a mãe. Pela primeira vez eu dei colo para minha mãe. Pela primeira vez eu tratei ela com respeito. Pela primeira vez eu acolhi as dores dela. E eu acho que foi muito importante isso para ela, né? Então sai daquela coisa, né, combativa e neurótica de relacionamento para poder então respeitar a mãe e se portar frente a ela de uma forma pequena, respeitosa e não grandiosa e arrogante, né? Então, às vezes a gente vai ter que dizer coisas muito difíceis para os nossos pacientes, mas se a gente faz isso com amor, né, faz isso para o bem dele e coloca isso, né, entendendo, ele aceita, né? E isso é muito a posição da dialética. Muito obrigada. Muito, muito obrigada, gente. Vou agradecer mais uma vez em nome da Liga por vocês terem aceitado o nosso convite. Acho que a gente não vai conseguir abrir para mais perguntas por conta do nosso tempo, até para a gente liberar vocês. Mas o pessoal deve ter pego aí. Depois eu vou passar também os contatos de vocês, né? Se vocês autorizarem, com certeza claro.
O pessoal vai entrar em contato, especialmente a professora Flávia, para marcar supervisão, para marcar, é, enfim, é MDR, né, o nome da técnica, né? É. Aham. Mas eu queria agradecer imensamente. Foi, nossa, só para vocês terem uma noção, né? Aqui a gente estava em 30 pessoas, a gente está em 20 ainda, né? Mesmo assim, passando do tempo. Então, realmente, porque o pessoal está interessado mesmo, porque tem aula amanhã cedo. Então, o pessoal está Tá. aqui porque Uhum. realmente É, gostou muito. Obrigada. Então, só Obrigada, posso que realmente agradecer. obrigada. Retorno maravilhoso de vocês. É sinal que a gente pode expressar o amor com que a gente atende, pratica a profissão e a gente ama estudar sempre um pouquinho mais para ajudar mais e ser mais certeiros, ser mais assertivos, né, para o nosso paciente aliviar o sofrimento. É uma profissão maravilhosa. Parabéns a todos vocês que parabéns optaram por pela estar escolha. aí, né, pela escolha. Muito obrigada, obrigada. Obrigada. Ah, peraí, vamos tirar uma Beijo. foto, gente. É, Calma, 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 tinha esquecido. Bem. Foto, foto, foto. Alguém foto, consegue tirar, gente? Alguém que tem um computador melhor que eu? Porque o meu é meio ruim. Eu posso tirar print aqui. Ah, Uhum. você vai tirar o print do computador, tá? Uhum. Pode ser também. É, eu vou tirar print melhor. Tá. Uhum. Mas assim, Foi? Ai, que bom que eu lembrei. ok. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite Boa pra boa noite. todos. noite. Obrigada, Boa mais uma noite, Tudo de muito vez. bom. obrigada. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite.